Todos encontraram João, Evangelho de João, capítulo 6. Daqui a pouco nós vamos ler esta passagem. Eu vou ler aqui em outra passagem que Jesus falou assim, Jesus estava reunido com os discípulos e, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Glória a Deus. Então Jesus estava reunido com os discípulos, eles iriam ceiar. Que foi o que Jesus fez? Jesus pegou o pão, tendo ele pego esse pão, ele partiu e diz: olha, esse pão representa o meu corpo, que é dado por vós, e vocês irão fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois ele pegou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, e é derramado em favor de vós. Glória a Deus. Então Jesus, estando ali com os discípulos, ele pegou o pão e disse: esse pão vai representar o meu corpo, que vai ser dado por vós, e vocês irão fazer isso em memória de mim. Logo em seguida, ele pegou o cálice, ali estava o vinho, o suco de uva. Jesus falou: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Olha o que ele diz: que será derramado por vós. Amém? Então o corpo de Jesus, ele foi dado por nós, e o seu sangue derramado por nós. Então nós vamos agora lá para João capítulo 6. Vamos lá para o versículo 51. Evangelho de João capítulo 6, o versículo é o 51. Versículo 51, o próprio Senhor Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então por que Jesus, ele deu esse exemplo de um pão? Porque você sabe que o pão, por tradição, ele está em todas as casas. O pão, pela tradição, ele está em todas as mesas. É assim ou não é? O pão, ele é o costume das famílias se reunirem para comer aquele pão. Aquele pão é o alimento diário. Aquele pão é o sustento do ser humano. E assim é a presença do Senhor Jesus. Ele é o sustento dos cristãos. Ele é quem sustenta a nossa fé. Ele é quem nos sustenta no seu caminho. É o Senhor Jesus que nos mantém na presença de Deus. Então ele deu esse exemplo. Por que também que ele deu esse exemplo? Por conta também, quando o povo estava no deserto, o povo estava com fome, e Deus fez o pão cair do céu. Deus, ele fez o maná cair do céu. E quando aquele povo viu aquele pão cair do céu, o povo se alegrou, porque aquilo representava a providência de Deus. Aquilo representava que eles não estavam desamparados. E aquilo ficou marcado na história. Ficou tão marcado na história que eles achavam que Jesus estava falando daquele mesmo pão que caiu lá no deserto. Lá na frente Jesus vai falar: não é desse pão que eu estou falando, porque os vossos pais comeram do maná que caiu do céu, mas eles morreram. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, nunca irá morrer, mas vai receber a vida eterna. Amém? Então Jesus, ele deu um exemplo se comparando com o pão vivo, ou seja, um pão que dá vida, não apenas que sustenta, mas ele dá vida. E que desceu da onde? Jesus veio da onde?
Jesus, ele veio do céu. Então ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: se alguém comer desse pão, então a pessoa pode comer do pão, como a pessoa também não pode. Ele está falando da presença dele. Ele está falando de aceitar a ele. É ou não é? Tem pessoas que podem aceitar Jesus, mas tem pessoas que não podem, que não vai aceitar Jesus. Então ele diz: aquele que comer desse pão, o que acontece? Viverá para sempre. Vai receber a vida eterna, vai viver para sempre com Deus, vai viver para sempre com o Senhor Jesus. E o pão que eu lhe der, ele diz, é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então o que foi que Jesus deu pela vida do mundo? Foi o seu corpo, como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E o Espírito, ele entregou para o Pai. Glória a Deus. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Então Jesus, ele estava falando no espiritual, no aspecto espiritual. Eles olharam e entenderam: como é que ele vai nos dar a sua carne para comer? Por acaso ele vai pegar uma carne, vai cortar o seu couro para que possamos comer a sua carne? Mas Jesus, ele estava falando no sentido espiritual. Amém? Para entender as coisas de Deus, a pessoa tem que ir para o espiritual. A pessoa tem que deixar o natural. A pessoa tem que deixar o terreno. A pessoa tem que estar no Espírito para entender as coisas de Deus. Pois a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Então eles disputaram dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Como que ele pode nos dar vida eterna? Como que ele pode salvar a nossa vida? Aí no versículo 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então Jesus falou: se vocês não tiverem comunhão comigo, jamais vocês irão receber a vida eterna, a salvação. Porque o judeu é comunhão, ele sentar para comer, é algo sagrado, não é algo como a gente faz. A gente senta em qualquer lugar, se tiver um estranho ali do lado, a gente não se importa, você come, você se alimenta. Mas o judeu não, para ele é algo muito sagrado, é aquela hora da alimentação. A ceia é algo muito sagrado para o judeu. Ele não senta com qualquer pessoa, ele só senta com quem ele tem intimidade, com quem ele conhece, com quem tem comunhão. Então Jesus falou: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão, não receberão a vida em vós mesmos. A única fonte que pode nos disponibilizar a salvação e a vida eterna é o Senhor Jesus. E Ele mostra o caminho. Ele olha: vocês querem ter salvação? Vocês querem ter a vida eterna? O caminho é esse. Vocês têm que ter comunhão comigo. Vocês têm que se alimentar de mim. Vocês têm que se alimentar da minha palavra. Vocês têm que receber do meu Espírito. Vocês têm que ter a minha presença em vocês. Aí vocês irão receber a vida eterna. Glória a Deus. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Explicando mais uma vez, o que representa o corpo de Cristo? Representa o pão. O que representa o sangue de Cristo? Representa o cálice. Glória a Deus. Então, quando você vai tomar a ceia, aquilo deixa o aspecto natural.
já não é mais um pão qualquer, já não é mais um pão natural. Aquilo dali, quando você apresenta a Deus, ele simboliza, representa o corpo de Cristo. E aquele cálice, quando você apresenta a Deus, ele deixa de ser algo natural, já não é mais apenas um suco de uva, mas agora representa e simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O corpo de Cristo foi dado por nós, e o sangue de Cristo foi derramado por nós. E o que é que Cristo quer? Que nós venhamos ser participantes. O Senhor Jesus, ele quer que nós venhamos participar do que ele fez, tomar posse daquilo que ele fez, porque ele não fez para ele, ele fez para nós. O que Jesus fez, ele não fez para os anjos, ele fez foi para nós. Então, se Jesus fez para nós, ele quer que nós venhamos o quê? Participar. Por exemplo, o culto racional é para quem? O culto é para nós? Não é. O culto é para Deus. Então, se o culto é para Deus, nós queremos que o Senhor venha participar, venha receber. É assim ou não é? Assim também é Jesus. Jesus, ele foi para a cruz, não foi por ele, foi por nós. Então ele também quer que nós venhamos participar daquilo que ele fez. Imagina só, você prestar o seu culto racional a Deus e depois você ficar sabendo que Deus não estava lá, que Deus não recebeu. Você ficaria triste, sim ou não? Agora, se você sabe que você apresentou o teu culto a Deus e Deus recebeu e Deus estava ali se agradando de você, você fica feliz, fica ou não fica? Eu apresentei a Deus, eu fiz para Deus e Deus recebeu, graças a Deus. Deus recebeu, Deus estava lá, Deus se agradou daquilo que eu fiz para Ele. Assim também é Cristo, assim também é o Senhor Jesus. Quando a pessoa recebe o que Ele fez, aceita o que Ele fez, ele também fica alegre, ele fica contente, ele fica satisfeito. Por isso que a Bíblia diz que existe uma festa no céu. Os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Por quê? Porque aquele pecador, ele vai ser perdoado, ele vai ser lavado, ele vai ser purificado. E por que que ele é purificado? Por conta do sangue de Cristo que foi derramado. Então isso quer dizer que funcionou, isso quer dizer que deu certo, isso quer dizer que o sacrifício do Senhor Jesus está valendo a pena. Ele olha lá do céu e faz festa, os anjos festejam, puxa vida, o sacrifício do nosso Senhor Jesus está valendo a pena. Tem gente sendo salva, tem gente sendo perdoada, tem pessoas se reconciliando, tem pessoas se voltando para Deus, deu tudo certo. Amém, pessoal? Então, quando uma pessoa aceita Jesus, a festa que há no céu é por conta disso, que funcionou. O corpo que foi dado está valendo a pena. O sangue que foi derramado está dando resultado. Amém, pessoal? Então, Jesus, ele quer isso, que o ser humano aceite, que o ser humano receba o que ele preparou, o que ele fez lá na cruz do Calvário. Amém? Então ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Aquele que aceita o que Jesus fez, aquele que aceita comer do pão, beber do cálice, então essa pessoa vai receber a vida eterna, porque aceitou o que Jesus fez. E ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Por que Jesus disse isso? E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos irão ressuscitar. Glória a Deus. Mas aqueles que são ressuscitados por Cristo vai ter um destino diferente. Todos irão ressuscitar, mas aqueles que forem ressuscitados por Cristo irão ter a sua eternidade diferente. Em outra passagem, a Bíblia diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz. Olha que coisa tremenda. Todos que estiverem no sepulcro, ou seja, todos que já tiverem passado dessa vida, ouvirão a sua voz. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. Quando o Senhor fala, até aquilo que não tem vida passa a ter vida. Glória a Deus. Aí ele diz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então todo ser humano, um dia, os que já foram, os que irão antes da volta de Cristo, eles irão ressuscitar. Só que os destinos serão diferentes. Uns irão ressuscitar para receber a salvação e a vida eterna, os que fizeram bem. Mas os que fizeram mal também irão ressuscitar, mas para a perdição e a condenação eterna. Então Jesus falou: aquele que se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Mas para quê? Para receber a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Aí ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não busco fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então uns ressuscitarão, ele diz, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Todos irão ressuscitar, mas nem todos terão o mesmo destino, a mesma eternidade. Então nós temos que ser ressuscitados por Cristo. Amém? Nós temos que fazer a cruz de Cristo valer a pena, assim como Paulo diz: a cruz de Cristo na minha vida não foi em vão. Olha o que Paulo diz: a cruz de Cristo não foi em vão na minha vida. Por quê? Porque Paulo, ele aceitou o que Jesus fez. Ele mudou de vida, ele foi transformado. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele mudou completamente. Aquele que perseguia passou a ser perseguido por amor de Cristo e do Evangelho. Amém? Assim na nossa vida também. A cruz de Cristo não está sendo em vão. O sacrifício de Cristo está valendo a pena para nós. Glória a Deus. E que continue sempre assim. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Ele fala agora o que? De permanecer. É a segunda etapa, é a segunda fase. Depois que a pessoa aceita Cristo, depois que a pessoa busca ter uma comunhão com Cristo, vem a segunda fase, que é o que? Permanecer. Glória a Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, ou se acontece. Amigos íntimos, amigos de infância, hoje em dia, você não sabe nem por onde eles estão. É ou não é? Você lembra daqueles seus amigos na época que você estudava? Na época que você frequentava lá o colégio? Tinha aqueles seus amigos que todo dia você estava com eles, todo dia você sentava para comer com eles, todo dia você jogava bola com eles. E hoje em dia, pastor, não sei nem mais onde estão. Perdemos o contato, não sei. Não sei se mudaram, não sei se estão morando aqui ainda, não sei o que estão fazendo de suas vidas. Há muito tempo já não tenho mais notícias. Ou seja, aquela comunhão hoje já não existe mais, porque você não sabe nem onde é que a pessoa está no dia de hoje. Então a segunda fase é a pessoa permanecer. Muitos já tiveram comunhão com Deus e hoje já não tem mais. Muitos já estiveram perto de Deus e hoje já não estão mais. Ou seja, depois que a pessoa passa a ter comunhão com Deus, vem a segunda fase: permanecer sendo amigo de Deus, permanecer estando perto de Deus, permanecer junto do Senhor.
Amém? Então não permita, não deixe que nada venha te afastar dele, pois ele é o teu melhor amigo, pois ele é o teu Pai, pois ele é o teu Deus, ele é o teu ajudador. Não se afaste dele, não perca essa amizade, não perca esse Pai, esteja sempre junto dele. Amém? Então ele diz: permanece em mim e eu permaneço com ele. Amém, pessoal? Além de estar com o Senhor, nós temos que permanecer. Aí ele diz no versículo 57: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Jesus está dizendo: eu vivo com o Pai, e a vida que o Pai tem, eu também tenho. E aqueles que se alimentam de mim, eles também viverão por mim. Ou seja, vai receber o que eu tenho, vai ter o que eu tenho. Então Cristo, ele tem a vida eterna, e aqueles que vivem com Cristo também têm a vida eterna. Amém? Jesus, ele tem o Espírito Santo lá junto dele. Aqueles que se alimentam dele também têm o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí no 58: este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e aconteceu o quê? E morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso representa aquelas pessoas que só se preocupam em receber uma bênção, em receber uma graça, em receber uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma prosperidade. Isso não salva, porque o povo recebeu a providência de Deus. O povo viu com seus olhos o maná cair do céu. O povo viu o sobrenatural acontecendo e provaram do sobrenatural. Eles olharam, viram o maná caindo, eles pegaram o maná e eles comeram. Eles falaram que tinha até um gosto de pão de mel. Eles comeram e falaram: esse pão aqui tá bom, tem até um gostozinho de pão de mel. Glória a Deus. Mas olha o que Jesus falou: os vossos pais, eles provaram do agir de Deus, eles receberam a providência de Deus, mas eles não tiveram a vida eterna. Olha o que Jesus falou: os vossos pais comeram maná, mas eles morreram. E Jesus não quer isso. Jesus, ele quer que você coma, que você se alimente e que você receba a vida eterna. Amém? Os vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. É isso que Jesus quer, que nós venhamos viver para sempre com ele. Amém, pessoal? E ele diz: eu voltarei para vos levar juntamente comigo, e estaremos juntos por toda a eternidade. É isso que Jesus quer. Ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém fique longe dele, mas ele quer que todos estejam perto dele. Glória a Deus. Então ele diz: como eu queria fazer com Israel, como a galinha faz com seus pintinhos. Como é que ela faz? Ela abriga os seus pintinhos debaixo de suas asas. A galinha, ela coloca os seus pintinhos para longe ou ela traz para perto? A galinha, ela faz assim, ó. Ela traz os seus filhotes para perto e ela cuida. Ela defende. Amém? Se vir alguma coisa e querer tomar os pintinhos dela, ela vira um leão. Por isso que Jesus é considerado como o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Se vir uma cobra, você acredita que a galinha, ela enfrenta a cobra? Se vir um cachorro, você acredita que ela enfrenta o cachorro? Mesmo ela sendo inferior, mesmo ela tendo pouca força, mas ela protege seus filhos. Assim é Jesus.
Jesus, ele quer abrigar os seus filhos. Jesus, ele quer trazer os seus filhos para perto dele e quer defendê-los, quer protegê-los, quer guardá-los e abençoá-los. Amém? Então fique em pé em nome de Jesus, porque Jesus, ele vai nos levar mais perto dele ainda. Se você acha que você já está perto de Deus, você não viu nada. Ele vai te levar hoje mais perto ainda. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto da graça você estará. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto da salvação você estará. Então feche os seus olhos.